Muito boa noite, fiéis! Isso, mais uma live de quartas-feiras, hoje na quinta, para adequar a agenda com a minha convidada muitíssimo especial de hoje. O tema é como a psicoterapia pode ajudar na luta contra o adultério. Hoje nós vamos olhar diferente, hoje a gente vai olhar para a pessoa que está cometendo o adultério e já não quer mais, mas não está conseguindo. Aquela pessoa que tá traindo, mas cara, tá doído. Não é o que eu quero pra minha vida. Eu gostaria de parar. Eu sei que eu tô sofrendo, eu tô fazendo as pessoas que eu amo sofrer. A casa vai cair. E essa foi a forma que eu me senti por alguns anos na minha vida. Fui adúltero por muitos anos, me envergonho disso, me entristeço com esse passado, mas agora eu uso essa história para ajudar pessoas a saírem disso. Hoje teremos uma convidada especialíssima. Estou esperando ela entrar para convidá-la para apresentar a vocês. E é isso. Vamos aprender, vamos entender em como a psicoterapia pode ajudar a pessoa que quer parar de trair a de fato parar, a conseguir. Porque eu entendo que para algumas pessoas é só falar assim, vou parar, e param. Para outras pessoas não, para outras pessoas é um negócio mais difícil, o vício se instalou mais fortemente, então não é por aí, não é só uma questão de é falta de caráter, não para porque não quer, é porque é fraco. Eu não penso dessa forma. Desde quando eu era um adúltero, e antes de começar todo esse trabalho aqui, já tem mais de 2 anos que eu crio vídeos na internet para ajudar a galera que tá nessa. Eu já pensava diferentemente, sabe? Eu já pensava que não é só uma questão de caráter, de vou parar e paro. Não é uma questão, é diferente. É diferente. E cada pessoa com seu espinho na carne, cada ser humano com seu pecado diferente, com sua dificuldade diferente. Eu vou tentar chamá-la aqui já. Ela deve estar para entrar. E é isso. Eu acho que para algumas pessoas tem que procurar ajuda sim. Procurar ajuda não é vergonha, não é mais ou mesmo, sabe? Se eu tivesse tido ajuda, se eu tivesse tido essa clareza que eu tenho hoje em dia de procurar uma ajuda anos atrás, quando eu era esse tipo de pessoa que traía, mas adoía, traía, mas sabia que ia dar problemas graves para minha vida, já estava tendo problemas graves. Então, se eu entendesse o quanto essa psicoterapia, para quem não sabe, psicoterapia é o atendimento psicológico, pode ajudar. Nossa convidada entrou, ufa! Que bom, nossa amiga entrou. Então, se eu entendesse aquela época o quanto isso pode ser poderoso, eu teria parado muito tempo, eu teria feito muito menos vezes, eu teria magoado menos gente, eu teria sofrido menos e seria muito melhor para a minha vida e para a vida daqueles que eu amo. Então, vamos lá, vamos convidar. Minha amiga já está convidada. Daiane, pode entrar aí. Fica à vontade, casa é sua. Está convidada, vou esperar ela aceitar. Isso, estou. Uai, calma aí. Cadê a câmera? Tá ao contrário. Meu Deus, uai, por quê? Ah, aqui, pronto. Tô vendo Pronto! aí. Minha amiga Daiane. Boa noite! Grande satisfação fazer essa live com você, grande alegria. É Vou te mesmo? apresentar brevemente, para quem vai assistir esse vídeo aí, vai ficar no ar muitos anos, se Deus quiser. Muitas pessoas serão ajudadas por ele. E essa é a Amém. intenção. Daiane é psicóloga, psicoterapeuta. Na verdade, tem diferença, né, entre psicólogo e psicoterapeuta, né? Você é psicóloga, é diferente de psicoterapeuta, Sou né? psicoterapeuta. Psicoterapeuta. E ela foi psicóloga da minha esposa por algum tempo, por um bom tempo, não foi, Daiane? Um Na, na, pouquinho. na minha época mais suja, quando eu estava mais afundado no adultério, a Daiane era psicóloga da Gisele. E eu nem sei se elas tratavam desse assunto, também nem veio ao caso. Né? Ela nem pode contar o que elas falavam ali, mas é isso. E ela se tornou nossa amiga. Já tem anos que a Daiane não é mais psicóloga da Gisele, e ela se tornou nossa amiga. Né? Elas têm projetos juntas, projetos que ajudam mulheres, coisas que transbordam aí na vida de muita gente. Então, por isso é muito massa. A mulher da capital Brasília está dando um oi aí pra gente. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Daiane, Olha, Ana Paula. Paula, Cadê? massa, seja bem-vinda, Ana Paula. Paula. Ei, que saudade de você! Vem aqui tomar um café com Daiane, a gente.
Pra gente criar uma conexão com o nosso público, você me falou uma coisa recentemente que foi muito legal para mim, gostei muito do que você me disse. Você me contou a história do porquê você se tornou psicóloga. Não estava no script, mas me conta aí. Você falou que... Vai, fala para mim. Tem muitos porquês, né? Mas, bom, primeiro, né, boa noite. Quero agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui no seu Instagram, falar de um assunto que é tão importante, tão sério, né? Realmente é uma honra para mim. Eu sou uma fã admirável mesmo. Sua como pessoa, sua do seu trabalho. E eu acho muito pertinente, muito necessário esse assunto ser sempre falado, né? Porque nós precisamos encontrar soluções, ajudar as pessoas, assim como o assunto suicídio cada vez mais é tabu, a gente precisa desmistificar alguns assuntos sérios que destroem famílias, para que a gente possa encontrar novas possibilidades, novas vertentes, né, para a saúde desse sistema todo que está envolvido, né? Então, eu sou psicóloga, às vezes eu perco um pouquinho a conta, mas eu acho que agora em julho faz 15 anos de formação, 14 ou 15 de formação, acho que é 14, e 15 anos de psicoterapia clínica. E eu sou psicóloga, psicoterapeuta, porque a minha especialização é em psicologia clínica. Então, eu sou psicóloga, psicoterapeuta por isso, né? E eu fui uma amante inicial, assim, de cara mesmo da psicologia. Quando eu me mudei do interior de Goiás para Goiânia, eu levei um choque de realidade muito diferente, né? Tive que me deparar com muitas coisas que me tiraram do eixo. Escola, adaptação de refazer novos amigos, deixei namorado, deixei a maior parte da minha família, meus tios, primos, avós. Então, foi um contexto que eu tive dificuldade de me adaptar. E eu tive uma paixão inicial muito grande pela minha psicóloga na época. E eu pensava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ela, né? Eu tinha 14 anos na época. Esse é um Quando eu ponto que eu queria crescer... tomar. E eu nunca despreguei o olho disso, eu sempre não me vi fazendo outra coisa. Inclusive, hoje, almoçando com meu filho, ele me disse, oi Bela, meu amor. Ele me disse bem assim, mãe, se você não fosse psicóloga, que curso que você faria? A gente almoçando, e ele perguntou isso. Eu falei assim, não faria nem o outro. Eu faria psicologia de novo. Ele, que estranho, né? Porque sempre todo mundo tem duas perspectivas que gosta, né? E eu não tenho duas perspectivas. Então eu realmente amo loucamente. Eu não me vejo nem aposentada, eu me vejo bem velhinha, 80 anos atendendo. Esse é o ponto que eu queria chegar, porque você me falou que fez psicoterapia por muito tempo, precisou na adolescência por conta dessa mudança, e que despertou você um amor pela profissão, gostou demais, falou, quero ser isso. Eu acho que quando a pessoa faz isso, surgindo naturalmente essa vontade, não tem como não fazer bem feito, né? Não tem como a pessoa não fazer por amor, não, sabe, não desenvolver o máximo possível. E isso é o segredo do sucesso. Fazer aquilo que gosta, com amor, com afinco, e despertou naturalmente em você essa paixão, e é massa. E aí eu já linko com por que eu convidei uma psicóloga para falar de como a psicoterapia pode ajudar a parar de trair. Porque pouca pessoa pensa no traidor. Em geral, ninguém pensa no traidor. A gente pensa muito no lado traído. E também precisa de psicoterapia, precisa de ajuda. Direto eu recebo aqui no meu inbox pessoas que são traídas, que precisam de uma ajuda externa para administrar toda essa bomba atômica que cai no colo. Mas e o meu viés, o meu caminho aqui é de, cara, tem muita gente boa que trai. E é difícil falar isso, né? E as pessoas me entenderem, sou muito atacado. Cara, porque eu entendo que a traição é um desequilíbrio psicológico, majoritariamente. Sabe? A pessoa não está bem com os pensamentos, não está bem com o seu eu, não está bem com sua personalidade e vai lá e faz merda. Eu não quero justificar a traição, mas eu quero explicar para ter formas de conseguir sair fora, para ter formas de ensinar as pessoas a saírem disso. Então, quem é o melhor profissional do mundo para ajudar um ser humano a organizar as ideias, ver por outros aspectos
e falar, peraí, não, então dá para eu parar. Não, então se eu fizer isso e aquilo, eu vou conseguir sair dessa. E esse é meu público. Essa é a galera que eu falo assim. E eu penso que isso que eu faço é um chamado, é um propósito que eu tenho com Deus. Eu nem levo para o lado religioso isso aqui, mas é um propósito que eu tenho com Deus. E falar assim, cara, eu preciso fazer algo grande na minha vida, eu preciso fazer algo que ajude muita gente. E no que eu posso ajudar as pessoas? Aí foi cair nas fichas, não, vai ser em ajudar as pessoas a pararem de trair, porque não tem ninguém na internet fazendo isso de fato. Tem as pessoas ajudando um lado traído, tem as pessoas, várias pessoas boas. Mas pensando também no lado que trai e incentivá-lo a parar, e como parar, quase não tem. Não lembro de ninguém aqui de memória. Então é por isso que eu convidei uma psicóloga de nome, uma psicóloga massa, para nos explicar como é que a psicoterapia pode ajudar nisso aí. Né? Agora eu vou te perguntar uma coisa, não sei nem se o psicólogo é cheio de códigos, sei lá, de condutas e um monte de coisa. Eu odeio essas coisas. Você já atendeu alguém nesse tipo de conflito? Tô traindo e quero parar. Todo dia. É interessante, porque para mim parece muito a minha bolha, sabe? Ah, a minha bolha. Não, Pessoas... não. Não? Inclusive, ontem, conversando com a Gisele, né, sua digníssima, eu falei, eita, hoje eu lembrei do Flávio lá no meu consultório. Ela, quem que foi? Eu falei, ó, os maridos aí, traído, né? Então, como que não lembra do meu amigo? Tem que lembrar, né? Não só pessoas que traem pedem ajuda, mas pessoas que são traídas também pedem. Claro. Será tema da nossa segunda live. Já anota isso. Ah, Ajudar pois é. a pessoa traída com a psicoterapia. Beleza? E eu acho que não sei qual precisa mais. Não dá nem para... Por causa do Flávio, meu pensamento quanto ao traidor mudou. Essa aí é uma amigona, tá sempre conversando comigo no inbox. E é isso, né? Acho que a gente demoniza demais o traidor, que tá errado sim, mas quando a gente fica muito procurando culpados, a gente acaba sentenciando inocentes. Porque no final das contas, nesse mundo louco, a gente é fruto de um monte de influência que a gente recebeu ao longo da vida. A gente é fruto de um monte de loucura que a gente ouviu, ficou no nosso subconsciente, e a gente repete muitas vezes sem se dar conta do quanto isso é errado, do quanto isso faz mal. Concorda comigo, Daiane? Sim, com certeza. Nós somos fruto do meio, né? Nós somos influenciáveis e influenciamos a todo momento. Sim. Acontece muito, né? E é muito necessário, né, de antemão aí, para a gente realmente iniciar essa conversa, é muito necessário que haja uma consciência muito grande do eu, do meu eu, de quem eu sou enquanto pessoa. Né? E isso acontece nessa formação de personalidade desde aí o início da nossa primeira infância, principalmente. Né? E muitas vezes eu sou gestalt terapeuta, né? A minha abordagem clínica, nós trabalhamos o presente, o foco é no aqui e agora. Né? Mas se algo que está no meu passado se faz presente agora, me incomoda agora, é porque isso então é presente, não é tão passado. Né? Então a gente trabalha isso agora. O como, eu não mudo o passado, mas o como eu posso ter um viés, um olhar novo para isso que ainda me incomoda. Né? Então é muito interessante porque quase tudo que eu trabalho, eu preciso fazer essa análise inicial, voltando esse olhar para esse nosso primeiro contato com o mundo, né? E esse primeiro nosso contato é na primeira infância, de 0 a 8 anos aproximadamente. E ali, Flávio, a gente não tem noção das coisas, né? Nós já fomos, todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que vai nos ouvir, nós todos já fomos criança um dia, a gente não pode se esquecer disso. Então é até interessante que vocês vão trazendo memórias da infância de vocês, né? Nossa, de como é que eu vivenciava o masculino e o feminino ali. Como é que era o meu pai dentro de casa, o meu padrasto dentro de casa, como é que era o meu avô dentro de casa, né? O meu pai adotivo, o meu tio, com quem você foi criado, né? Como é que era essa perspectiva que tinha de poder paterno, de poder de homem ali, de autoridade masculina. E a gente vai percebendo que muitos dos nossos casos reais, até porque na idade que a gente está, da idade do público que segue a gente, os homens antigamente, eles eram muito traidores. Muito, Flávio. E não era tabu antes.
É incrível, porque o alcoolismo antigamente também acontecia de 30, 40, 50 anos atrás, ele era tão existente quanto hoje. E esse alcoolismo, por incrível que pareça, ele está muito associado ao homem que traía. Que Então, se interessante. nós vivemos nessa época, ou os nossos pais viveram nessa época, olha só o tamanho dessa influência. Porque nessa primeira infância a gente só vê as coisas. A gente não seleciona o que a gente está vendo. A gente não tem uma barreirinha de proteção, um filtro em que a gente consegue ter, cognitivamente falando, emocionalmente mesmo, sabedoria para filtrar. Isso eu vou fazer com que pertença a mim, isso eu não quero. Eu não quero acreditar que isso é verdade. A gente não filtra nada, a gente só recebe e toma como verdade absoluta. Independente do comportamento que a gente está vendo, sentindo, percebendo, ouvindo, vivenciando. E é a partir daí que a gente vai construindo os nossos valores e as nossas crenças. Então, se a gente for fazer uma análise bem ampla desse traidor, né, que é o foco da nossa live hoje, não é isso? Não tô perdendo o Sim. foco não, né? Não, claro que não. Tô perdendo o foco não, né? Então, pronto. Por que trai? Como melhora isso? Como é que sai disso, né? Fazendo inicialmente essa reflexão de quem eu era, de o que eu vivia na minha vida. Porque muitas vezes o traidor, ele tem as suas justificativas. Eu traio por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Às vezes ele tem consciência dos porquês dele. Mas às vezes ele não tem consciência dos porquês dele. Simplesmente pelo instinto, ele se deixa levar e quando vê, se ferrou. Porque se arrepende ou porque desconfigurou a família que ele tanto sonhava. Então, de onde é que eu venho? De onde? Qual é a minha base? O que eu sentia? O que eu ouvia? O que eu percebia? O que eu vivenciava quando eu era aí, na primeira infância? Ou até eu consigo estender isso aí para a fase da adolescência toda, né? Muitas vezes a gente acredita muito assim que para a família dar certo, você tem que aceitar tantas coisas, a mulher principalmente. As mulheres de antigamente, elas aceitavam muito mais, inclusive, Flávio, do que as de hoje. A gente sabe disso, né? Ela tinha aí 7, 8, 14, que é a história da minha família. 8 filhos é a que tinha menos filho. 14 filhos era intermediária, então o máximo era 22 filhos. Essa mulher, ela nunca teve o próprio poder, né, de, nossa, eu quero alguma coisa. Ela não quer nada. Ela não tem poder de querer. Ela simplesmente vive a vida e ela é levada pela vida. Então ela aceitava a traição de uma forma que hoje ainda existe o aceitar, mas o traidor ele está sendo visto de uma outra forma pelas mulheres. Mesmo que elas ainda aceitem a forma como ela aceita, como ela percebe esse marido, ou esse namorado, né, ou esse noivo, enfim, a forma como isso é vivido por essa mulher de hoje, atualmente, século XX, né, século XXI, ano de 2022, tem uma configuração diferenciada. E a gente precisa atualizar isso. A perspectiva desse homem, a perspectiva dessa mulher, né? Entendendo que não é porque eu vivenciei, por exemplo, o meu pai sendo agressor, o meu pai sendo um traidor, todas as vezes que ele bebia, ele, né, sempre trazia para minha mãe o sofrimento da traição, ou para minha avó o sofrimento da traição. Não é porque eu vivenciei isso que eu estou amarrado a isso, que eu preciso pegar o que eu vivi, 1 mais 1 é 2 e pronto, vou seguir a mesma história. Porque a gente faz isso de forma inconsciente. A gente não decide fazer isso. E a gente faz repetidos comportamentos inadequados, né? Que estão enraizados aí no nosso campo. E a gente precisa fazer terapia para isso, para ampliar essa percepção do campo, do campo passado, da configuração que ele tinha, para que novas vertentes possam ser abertas com possibilidades diferentes. Atualizando esse homem, né, de possibilidades saudáveis. E aqui temos dois pontos importantes então, que você citou. O começo do tratamento, então. Você chama de tratamento? Chama, não chama? É um tratamento, né? Pode chamar de tratamento. Começo do tratamento, então, é um olhar para dentro. É entendendo como é que viu, o que sentiu,
Então, parte daí. É isso. A psicoterapia começa olhando para dentro. Sim. Bacana. Tem uma frase que eu vi, adaptei, e Na eu minha digo perspectiva, né? Depois de 15 anos de atendimento, é a perspectiva onde eu acho que a cura pode acontecer. A cura é de uma forma dita assim, a cura do que está sendo feito, né? Eu quero dizer. Porque o traidor, às vezes, muitas vezes, que é o caso dos caras que te procuram, me ajuda a sair disso, muitas né? Me mulheres também, ajuda. muitas mesmo. Muitas mulheres. Me ajuda a Muitas sair mesmo. disso. Como é que é possível sair disso, né? E aí a frase é a seguinte: o adultério tem saída, e a saída é para dentro. É no olhar para si, é no entender os seus motivos, no entender o que você quer da vida, por que você acabou fazendo isso. E você falou que as causas são muito inconscientes. As causas estão guardadas lá no inconsciente e a gente não tem noção disso. A gente não está 100% alerta disso. E as pessoas que são muito prontas a acusar, muito prontas a meter o dedo na cara, falam, traiu porque quis. Eu tenho até um vídeo sobre isso. Sim, traiu porque quis, não estava inconsciente, não foi obrigado, mas o que levou essa pessoa a querer? O que levou, quais foram as influências internas pesadíssimas que levaram essa pessoa a querer tanto a ponto de colocar a família, que é tão massa. Você conhece minha família, sabe o quanto eu sou apaixonado pelos meus filhos, apaixonado pela minha esposa. Né? Você está de prova. Quais foram as influências tão fortes que me levaram a colocar isso que é tão maravilhoso em jogo? Então, quem só quer julgar muito rapidamente, traiu porque quis, porque é safado. Cara, eu não conseguia me ver assim, entendeu? E vai até um desabafo. Eu não conseguia me ver assim. E como é que eu estava errando daquele jeito? Então, é um desequilíbrio emocional na grande parte. Eu gosto de tirar o lado espiritual, eu gosto de tirar o lado traiu porque não tem caráter. E essas pessoas falam isso, acham que o caráter não muda, então, pau que nasce torto, morre torto. Nossa, odeio essas ideias. Então, é nisso que eu quis crescer, é nisso que eu quis estudar, para não acreditar nisso. Para não acreditar que vai ser traidor o resto da vida. E para a mulher é muito mais pesado. A gente vive sim numa cultura machista, eu tenho dificuldade em falar isso, porque é triste, mas é verdade. A mulher que é pega em adultério, a mulher que já traiu o marido, ela fica muito taxada e rotulada do que o homem. Na cultura brasileira, a mulher que já traiu não presta mais, já era. Ué, mas estragou, ué, mas não. E para quem está Nem vendo e não merece conhece, casar de novo. mas como é que é isso? Né? Estragou. Agora ela foi peitou contra o homem, já era, não presta mais. Né? Para quem não conhece minha história, para quem é mais seguidor da, da Anne do que meu, para quem vai assistir mais para frente, eu também fui traído. Fui traído pela mulher que eu amo, fui traído pela mulher que eu continuo casado com ela. Temos um casamento harmonioso, temos uma vida boa em casa. Cara, a gente vive muito bem. E às vezes eu penso, se eu não tivesse perdoado, se eu não tivesse conseguido alcançar esse perdão genuíno, e para mim perdão é decisão, eu estaria perdendo tudo que a gente tem vivido hoje em dia de bom na família. Eu estaria aí solteiro da bagaceira, fazendo um monte de merda, e não estaria vivendo em família tão gostoso igual a gente vive. Então valeu a pena ter perdoado. Só pra vocês entenderem. O cara é um traidor maldito, tá querendo aqui agora cagar a regra. Não. Entendeu? Eu também fui traído, mas. E não para empatar as coisas, não tem como nem empatar, mas para entender que dá para viver bem e dá para superar isso. Ainda mais agora que a gente tem essa luz de que a psicologia pode ajudar tanto. Você acredita também, Daiane, que mesmo pessoas boas podem acabar incorrendo no erro da traição? Pessoas boas. Que pessoas boas podem acabar no. Cortou. Incorrendo no erro da traição? Pessoas boas. O que é pessoa boa? Né? O que é uma pessoa boa? Vamos lá. Porque, para o senso comum geral, quem trai não presta é uma pessoa do mal. Concorda? O senso comum geral traiu, não presta, é do mal, não é legal. Né? Mas uma boa dona de casa, uma mulher dedicada ao seu marido, um marido muito, muito pai de família e presente, mesmo pessoas que são vistas como pessoas do bem, pessoas boas, vão para a igreja, podem acabar fazendo essa merda? Pode. Qualquer pessoa está sujeita a fazer. Bom, depende de. Eu gosto muito de falar sobre. Eu falo muito. Hã? Eu acho que é seu fone que está chiando. Será? Fazendo alguma coisa?
Vê se melhorou. Melhorou. Eu tô sem fone. Ah, tá. Vai lá. É, Traição não define caráter. Não define. Contribui, Bom, né? contribui. Contribui, mas não define. Mas é muito pessoal. Porque é tão pessoal quanto a nossa digital. Por que que eu falo muito isso? Porque cada pessoa, por mais que ela tenha recebido valores e crenças da família, ela tem as próprias, que ela foi também se construindo de acordo com a sua própria vivência de vida, independente das influências sociais ou familiares. Então, ela tem, eu gosto muito de falar também sobre medida, ela tem a própria medida dela de aceitação. Se para ela é possível aceitar esse tanto de possibilidade que, é, que é real para ela, é só para ela. Às vezes, por que eu tô falando disso? Porque às vezes a pessoa aceita a traição uma vez, às vezes ela aceita 10, às vezes ela aceita 20, às vezes ela não aceita nenhuma. E o traidor, ele também, às vezes ele só de mandar uma mensagem, ele já pode ter a intenção de trair e a pessoa que está recebendo isso já pode se sentir traída. Sim. Isso é muito individual, é muito particular. Cada dor é única. Então, a dor da pessoa que é traída, ela é imensurável. Por quê? Porque só ela sabe o tamanho que é possível para ela aceitar isso ou não. Então, quando a gente pensa, né, na perspectiva mesmo do traidor, inúmeros motivos podem levá-lo a trair. Inúmeros. Inclusive desajuste hormonal. Uma coisa, a gente precisa de ajuda, de avaliação fisiológica para entender esses hormônios aí, como é que está. Existe um equilíbrio desses hormônios para que esse instinto, né, voltado para o sexo seja um pouco mais equilibrado. Então é possível fazer esse ajuste para quem não sabe. Não sei se você sabe, eu acho que sim, né? Uhum. Sim. Mas o que a gente estava falando? Sobre. Volta! É possível, mesmo uma pessoa do bem, uma dona de casa, uma mulher que cuida dos filhos, um cara bacana, acabar caindo nessa besteira, entendeu? Não aquele Ah, rótulo sim! do safadão de cavanhaque, sabe assim, da camisa aberta, não é esse estereótipo, entendeu? Por que que eu tô falando isso? Porque eu comecei tudo isso aqui seguindo os conselhos de uma psicoterapeuta muito famosa, chama Esther Perel. Ela é o maior nome do mundo ao falar sobre infidelidade. E quando eu a vi falar, eu me senti confortável. Eu falei, cara, essa mulher tá falando de mim. Ela falou que pessoas do bem podem trair, mulheres que estão insatisfeitas no casamento podem acabar fazendo essa besteira, mas que não demoniza elas e que elas depois ficam muito tristes quando fazem essa besteira, mas mesmo depois de triste, vai lá e repete, porque muitas vezes vira um ciclo, precisa daquela dose de energia, de adrenalina. Então eu falei, cara, essa mulher tá... Porque até então, o que a gente ouve é traiu uma vez, vai trair sempre, não presta mais, é um vagabundo, é uma vagabunda. Eu procurava por ajuda na internet. Eu procurava por ajuda, eu ficava cada vez mais triste. Eu falava, agora pronto, vou ter que separar, eu vou ter que viver solteiro para não fazer os outros sofrerem, porque eu sou assim. Mas no fundo, eu falava, eu não sou assim, eu não fui criado para ser isso. Entendeu? Esse é o ponto. Então, é o ponto que eu queria chegar com você. Então, na sua opinião, mesmo pessoas boas, pessoas do bem e tal, podem acabar incorrendo nessa besteira, né? Pode. E ela precisa tá muito consciente do quanto isso interfere na vida dela. Né? E eu acho que é essa medida que vai fazendo ela despertar para o não quero mais fazer isso. Porque se ela tá num casamento em que é permissivo, ela pode ser uma pessoa super boa, entre aspas, né? Cada pessoa vai definir o que é uma pessoa boa. E ela pode ser tão permissiva quanto a pessoa que ela é casada pode ser permissiva. Ambos são permissíveis. E aí? Mas E a gente caminha existem. e Porque tem existe muito isso. problema. Te trair, você me trai também, fica 1-1 e tá tudo certo. E a gente Não nunca mais. existe um beijo, Mas né? existe. Que é um caso, inclusive, que eu estou atendendo, 40 anos de casado, e ele trai a mulher há 30 anos, por exemplo, para você ter uma ideia. E Nossa. já tem de inúmeros casamentos que o homem é um excelente marido, um excelente pai, e ele é um traidor. Né?
E eu não Mas consigo falar disso. Hã? isso dói nele. Isso dói nele. Ele fala, cara, isso dói em mim, eu não queria mais fazer isso. Ele pede ajuda de terapia por muito tempo na vida dele. Mas de verdade ele não quer mudar. Porque esse não é meu Entendeu? público. Entendeu? É, Pra mim, não, é, ele eu não não ia quer respeitar mudar. uma pessoa dessa. Jamais respeitaria. Mas o meu público é o cara ou a mulher que tá fazendo e fala, Flávio, me ajuda a parar. Eu morro de medo da minha casa cair. Eu já tive pessoas que eu Ah, ajudei que falam que, inclusive, assim, se meu marido descobrir, vai dar até morte. Eu quero parar. Nesse eu acredito e tenho tido êxito. Todo mundo que, por exemplo, entrou para minha mentoria, que eu acompanhei diariamente, que eu fui trabalhando ferramentas de coaching, pararam, zeraram e estão vivendo felizes da vida. Entendeu? Agora, quando fica de muito, aí não faz o exercício, aí não dá satisfação, aí não quer conversar, aí salta a sessão, eu falo, não vai dar certo. aham. Eu já atendi um É homem, um por quero, exemplo, mas não quero, né? É um é, quero, por isso que eu não consigo trabalhar nada individualizado. Individual, aliás. Eu não consigo trabalhar individual, eu consigo trabalhar só a relação. Porque se a gente entende o lado do outro, a gente entende o um à metade. Então, esse sim, homem que está o tempo todo pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda, mas ele não muda, tem um porquê. Porque a mulher está sendo permissiva. sim. Ela briga, põe ele para fora de casa, grita, fala que nunca mais vai ver os filhos, nega sexo para sempre, mas tá ali, não abre mão. Tá ali, só É. fala, da boca pra fora. Aí briga, sai de casa, mas ali fica ali 3 meses longe, não aguenta e volta. Esse homem, assim como a gente fala, né? Criança também, se apanhar não adianta não, porque eles acostumam apanhar e fala bem assim pra cara da mãe, né? Já acostumei a apanhar, não adianta nada me bater. É a mesma coisa, né? Nem doeu. Tá doendo, mas eu vou continuar fazendo arte. É a mesma coisa na mulher traída, muitas vezes. E a gente precisa fazer essa análise também. O homem que realmente, presta atenção nisso, o homem que realmente chega em você e fala assim, Flávio, cara, pelo amor de Deus, me ajude. Ou a mulher, ou a esposa que fala isso, eu estou acabando com a minha família. Ela já está trazendo para a família uma dor sistêmica em que ela vai ver o quanto os filhos vão sofrer com a ausência, por exemplo, do pai, ou vamos falar disso. Ela vai ver o quanto vai sofrer, porque não tem estrutura financeira por trás, como é que vão se bancar sem? Então, meu Deus, a gente não pode, não tenho para onde ir, não tenho casa de papai e mamãe para ir, eu não trabalho, ou que eu trabalho não é o suficiente para a gente viver. A gente precisa dessa família porque a gente sonhou, porque foi tudo que a gente sempre quis, a gente, né, a coisa mais esperada por todos nós. A gente construiu casa, a gente construiu tudo. Nós temos tudo, nós somos uma família feliz e eu estou trazendo a discórdia para minha família, então me ajuda, me socorre. Quando o cara já chega, ou a mulher que trai, já chega para você pedindo esse grito de socorro, é porque a casa já está sofrendo. A casa já está sofrendo. Não existe só o filho que sofre ou só a mulher que sofre. Se a mãe sofre, os filhos sofrem. Não precisa ser dito isso. Não precisa ser dito, olha, seu pai está me traindo, eu não estou aguentando e estou sofrendo, por isso que eu estou chorando escondido. Não, isso não precisa ser dito. Está no campo, está na energia, está na troca diária da qualidade desse maternar que não existe, que está ausente, que está carente. Sim, Então, muitas concordo. vezes, acontece isso. As pessoas que já pedem o grito de socorro, pelo amor de Deus, me ajuda a sair disso. É porque a família já está sofrendo. Mas tem muito, e é onde eu capto rápido, né? Onde eu sei que realmente ali só vai ficar na maré mansa, né? No banho-maria, quando ele continua, vamos falar dele, vamos supor, quando ele continua, ele trai por 30 anos. Mas a mulher aceita tem 30 anos. Por que agora ela não vai aceitar mais uma traição? Ela tem que empinar essa carroça demais da conta. Ela tem que falar assim, tchau, e assinar o divórcio e sumir do planeta para dar certo. Porque senão ela volta, entendeu? Que ela acostumou, a gente... É cíclico. Assim como a mulher é cíclico.
Então tá doendo, mas eu aguento. Tá doendo, mas eu aguento. E tem muitos motivos para ela querer aguentar e a gente não tem nunca que julgar isso. A gente tem que acolher a dor dessa pessoa, a gente tem que entender a dor dessa pessoa. Por que que tá doendo, mas eu me permito viver isso, né? Porque ela tem os porquês dela. E a partir do momento que... Hã? A gente não consegue se colocar no lugar dela. A gente pode até tentar ter esse olhar de empatia, de entendimento, de acolhimento, mas vou tentar me colocar no lugar dela. Impossível. A gente não teve os mesmos estímulos, a gente não viveu nada igual que aquela pessoa. A gente só pode tentar não julgar. Agora, não, vou tentar me colocar no lugar dela. Não consegue. Não consegue. E por isso é importante a terapia, né? A psicoterapia, ela ajuda a pessoa a ter esse autoconhecimento profundo de quem sou eu realmente, por que eu me permito fazer o que eu faço, por que eu não me permito, qual é o meu limite, quais são as minhas possibilidades, o que está no meu alcance, que tamanho é essa dor. Muitas vezes a mulher ou o homem que é traído, sei lá, busca a psicoterapia só para falar, só para desabafar, só para dar uma aliviada, só para esvaziar o copo um pouquinho. Mas eu quero, quando eu sair daqui, a minha vida vai continuar igual. Mas eu venho aqui só para esvaziar um pouquinho. Então, o olhar da psicologia nunca é o olhar da família, nunca é o olhar dos amigos, em que deposita no outro as próprias expectativas, e você tem que aceitar, ou então você não tem que aceitar. Não, não dá palpite. A psicoterapia não palpita. Ela ajuda o ser humano a ampliar a própria consciência de quem ele é. Por que que eu estou fazendo o que eu faço, ou por que que eu preciso parar de fazer o que eu faço, por que que eu não faço o que eu preciso fazer. Então, Mas as respostas são próprias. As respostas são próprias. O caminho é interno. Hã? As respostas são próprias, você estimula essas próprias respostas, estimula a pessoa a trazer consciência, aumentar a visão, para que ela própria dê as respostas e que isso gere uma mudança, para que isso gere, ou então gere aceitação. Né? Ou vai gerar uma mudança, não aguento mais, não tem jeito. Eu já mentorei também uma mulher de São Paulo, que só filho, fora do casamento, escondido, o cara tem 2. Entendeu? Ela finge que não sabe, ele finge que ela não sabe, mas só filho do cara. O cara sempre foi infiel, desde o namoro. Então, e eu trabalhei com um casal, etc. Chegou no ponto que ela falou, Flávio, é infrutífero. Ele não vai mudar. Mentira atrás de mentira. Assim, foi o cara mais loucão que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Tinha umas 3 amantes, filho fora do casamento, e a mulher sempre insistindo, ia pra igreja, pra Universal, pra ver se tirava os demônios e tal. Mas, você viu a ironia, né? Mas desistiram, assim. E ela continua casada, e eu creio que ela vai continuar casada com ele por muitos anos. Porque ela realmente não tem a força necessária e não buscou onde deveria buscar de fato para dar um basta nisso. E não dá para dizer, é uma mulher fraca, não sabe o que. Não dá para julgá-la, não dá para rotulá-la, né? Eu só não queria estar no lugar dela, mas é uma crise muito grande, né? É uma crise muito grande. Gente, calma aí que a minha bateria tá acabando. Por que que não quer carregar aqui? Calma. Deixa eu arrumar aqui. Acho que é aqui, calma aí. Aí voltou, pronto. Bom. Tava carregando, mas não tava, mãe? Você poderia, por exemplo, me dizer uma ferramenta prática que a psicoterapia tem para a pessoa olhar para si e começar a se entender mais? Porque esse foi meu caminho para parar de trair. Eu procurei igreja, eu procurei conversa com pastor, e eu não estou falando que isso não funciona, tá? Só não funcionou para mim. Para mim não funcionou. Eu já vi pessoas que para algumas pessoas funcionaram. E que foi no coaching, foi na imersão de inteligência emocional, foi nesse olhar para dentro, que eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, não. Cara, dá para sair dessa. E eu me considerava um viciado. E foi nessa visão para dentro, foi nessa reflexão do futuro, e foi nessa de conhecer pontos fracos e pontos a melhorar, que no coaching a gente chama assim, né? Para não chamar de ponto forte, ponto a melhorar. E foi nessa que eu falei, cara, tô liberto, consegui. Já tá indo para 5 anos que eu falo igual um drogado, que eu tô limpo. Já vai fazer 5 anos que eu tô limpo. Eu penso dessa forma. E eu ainda tomo atitudes que, por exemplo, certo lugar eu não posso ir. Certa situação eu não posso me deixar ali, porque pode ser que o bicho pegue. Então
Então é igual um drogado, né? Eu considero bem parecido. Então, e foi nisso. Teve muitas ferramentas, sabe? Teve muito de coisa prática. E para quem está nessa, para uma coisa, uma palhinha, e já deixo logo claro que a Daiane atende online. Se você traiu ou foi traído e está nessa crise e tal, contrata a Daiane, vai te atender online, é com qualidade, assim, recomendo de olhos fechados, beleza? Fiz o jabá. Então, 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 por Ai, exemplo, meu que tipo Deus. de ferramenta, de estratégia você tem para ajudar essa pessoa a se conhecer? Vamos Ótimo. trabalhar na prática. Que ela pode fazer sozinha em casa quando desligar a live aqui, inclusive, né? Mas, Né? Bem isso, que eu sou esse tipo, né? De, vamos, ó, tem gente chorando aí, botando cara de chorinho. Ai, vocês são ótimos. inclusive, é um pouco interessante, porque vai mexer e vai doer, né? Vai, mas, Vai mexer mas, em algumas coisas aqui dentro. é, Eu me lembro que né? nas dimensões que eu chorei igual menino, sabe? E eu não sou de chorar, né? Ai, Flávio. Olha, então, existe uma coisa muito séria que a gente precisa aprender a olhar para dentro, né? Esse olhar para dentro, ele tem que ser um olhar muito sincero, muito próximo àquele olhar de integridade, em que eu olho e eu me conecto realmente com quem eu sou. Como é que a gente faz isso? Né? A gente pode, quando acabar a live aqui, vai lá no YouTubezinho lá, bota lá música de relaxamento, música de energia positiva, qualquer coisa parecida. E aí, você de olhos fechados, né? Você faz uma respiração, inspirando pelo nariz, até 3. 1, 2, 3. Enche o peito, segura, 1, 2, esvazia, solta o diafragma, expirando pela boca. Essa é a respiração que vai trazendo o relaxamento para a mente. Inicial precisa disso. E aí você pode fazer a sua própria ponte do futuro, se imaginando daqui a... Você constrói a sua linha do tempo para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, depende da idade aí de relacionamento, da idade se tem filhos ou não, né? Faz uma ponte interessante para o seu futuro. E se veja flutuando em direção a essa ponte do futuro. Como é que você se vê lá embaixo? Daqui a 5, daqui a 10 anos? Quem é você lá? Veja isso de forma real, sabe, Flávio? Quem está com você nesse momento? Como é que você está fisicamente? Como é que está a sua fisiologia? Quem são as pessoas que estão ao redor? O que você tem de material? O que você tem na sua casa? O que tem nessa casa? Que carro que você está? Como é que está o seu corpo físico? Como é que está a sua saúde mental, seu equilíbrio? Essas pessoas que estão com você, quem são? Então, aí você começa a buscar quem realmente você quer se tornar. Porque a gente pensa assim, nossa, quem eu quero me tornar? Ano que vem eu penso nisso. Quando mudar o ano, dia 31 de dezembro, né? Dia 31 de dezembro eu vou fazer uma carta para Deus, uma carta para mim, e aí o ano que vem eu vou ser outra pessoa sensacional. Não vai. Não vai. Quem a gente quer ser, a gente começa sendo agora. Agora. Com esse olhar para o futuro, crítico, um olhar emocional, mas que ao mesmo tempo é um olhar crítico, de análise, né? Nossa, será que realmente o que eu já estou sendo, o que eu já estou plantando, é o que eu vou colher depois? É isso que eu quero para mim? Sabe? Eu vou estar me orgulhando da minha própria história, porque a gente o tempo todo busca muito assim, eu vivo para o outro, eu vivo para que o outro me dê parabéns, para que o outro me aplauda, para que o outro, né, se orgulhe de mim. A gente busca a nossa raiz no outro o tempo todo. Então, não, isso não funciona. A sua família é sua, o seu casamento é seu, o teu namorado é teu. Então, o que você está construindo agora vai te fazer se tornar uma pessoa orgulhosa da sua história? Ou não? Porque às vezes você está imaginando que você está sendo foda, ou gostoso, a gostosa fazendo o que você está fazendo. Às vezes você está só colocando a culpa no passado do papai e da mamãe, do que você fez ou deixou de fazer, do que você viveu, do que você deixou de viver, aliás.
Então, por isso eu tô fazendo, repetindo. Não, vamos parar com isso. Eu falo muito, vamos pegar a rédea dessa vida aí e vamos assumir isso de verdade. O caminho, quem está trilhando é você. Olhar para o passado te traz memórias que muitas vezes podem estar interferindo em quem você está sendo, mas isso não te define quem você vai continuar sendo. Você é possível de mudança. Para isso que a psicologia tem esse olhar, principalmente a minha abordagem, né? Que o ser humano, ele é um ser de possibilidades e, existencialmente falando, responsável por suas escolhas, que é a perspectiva humanista existencial. Então, quem eu vou ser daqui a 5, 10, 15 anos? Eu vou me orgulhar dessa pessoa que eu estou construindo agora? Dia tal, que dia que é hoje? Dia 9. Hoje, eu estou plantando, tudo que eu quero colher, eu vou ter orgulho de mim? Pronto. Isso aí já cai a metade da ficha que precisa. Eu me lembro que no coaching eu fiz uma ferramenta de você se ver como criança e perguntar para essa criança se ela tem orgulho de você adulto. É bem parecido, né? Eu, quando criança, meu apelido era Guto, e eu acho legal isso, de Flávio Augusto. Se o Guto tem orgulho do Flávio, eu poderia dizer que agora sim, se o Guto conhecesse o Flávio, se o Guto entrasse por aquele portão, visse a família que ele formou, o homem que o Flávio é, esse trabalho que eu estou fazendo, o Guto ia falar, caraca, eu quero ir para o futuro, vai ser massa. Mas se fosse há 10 anos atrás, ele ia falar assim, se for para eu ser esse cara aí, mentiroso, traidor, que está jogando a família no lixo, melhor não crescer. E quando eu fui levado para essa primeira, não é nem hipnose, não é nem regressão, é uma forma de voltar, né? De entrar mais profundamente na mente. Cara, para mim foi forte. Eu falei, bicho, e eu estava errado na época. Na minha primeira imersão, eu estava andando errado já. E eu falava, caraca, que dor, que negócio ruim. E isso me ajudou a trazer uma mudança. Foi esse tipo de coisa que realmente me trouxe mudança genuína. Porque quem traz sabe que tem pequenas mudanças. Né? Fui pego, caraca, preciso parar. E tem aquele ditado carioca que diz que malandro não para, malandro dá um tempo. Né? E por conta disso, e por conta de que também não recebeu os estímulos corretos para realmente parar, os ensinamentos corretos, e ali dá um tempo, fica 3 meses, 6 meses na manha, mas fica igual um cachorro amarrado. Fica na manha, mas está querendo errar. E é diferente do caso da pessoa que está na manha e está orgulhoso de estar na manha e é feliz de ser fiel e outro papo. Concorda? Só respondendo aqui uma pergunta, não posso deixar de responder a Soraya porque ela é minha fã número 1 aqui do canal. Você acredita na psicologia de Bert Hellinger? Conhece essa pessoa? Não só acredito, como eu super, hiper, mega indico. E pretendo ser consteladora familiar um dia. Pretendo. Vai acrescentar muito nos meus atendimentos. É um complemento, né? É uma sessão extra, né? Para ampliar realmente esse campo aí de entendimento de muitas coisas. Eu acredito muito, já fiz, indico para quase todos os meus pacientes. Eu tenho ainda, por ter formação religiosa muito... Eu nasci lá evangélico, minha mãe é pastora, minha avó era pastora, então é muito, sabe, assim na minha cabeça, então certas coisas eu tenho muita dificuldade de aceitar o novo, de aceitar certas coisas, entendeu? Já fui convidado para, inclusive, em algumas sessões de constelação familiar, mas é um tema que me atrai também. É um negócio que eu falo, cara, isso aqui explica muita coisa, isso aqui é muito louco, né? Então, quem está vendo aí nunca ouviu falar de constelação familiar, não tem nada a ver com estrela, não tem nada a ver com astrologia, inclusive uma tradução errada. Porque você pensa em constelação, você pensa nas estrelas, pensa em astrologia, pensa, nossa, o horóscopo. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E é por isso não também... Não é constelação estelar, é familiar. Não tem nada a ver. Né? Ai. Mas quem nunca viu, eu acho que vale a pena dar uma fuçada aí no assunto. Porque vão cair várias fichas. É bem bacana. Né? É loucura. Mas é legal, é novo. Tudo que é muito novo, às vezes a gente tem um probleminha, né? Não é novo. Pra mim não é novo, não. Ixi, Bert Hellinger. Nossa, é antigo, já tá caducando essa teoria dele. Popularizou no Brasil, vamos dizer assim, né? Tem popularizado de anos pra cá, né? Tornado mais... Através das redes sociais, etc.
Mas assim, constelação familiar eu considero algo muito sério. Não dá para fazer com qualquer um, não. Digamos assim, a terapia você vai hoje, talvez o psicólogo, sei lá, se ele é novato, novato assim, na profissão, né? Se ele não tem muita experiência, ele fala algumas coisas assim, você fala, ih, nem volto. E tá tudo bem, sua vida segue normal. Na constelação, não. Se você constela e tem uma perspectiva errada, né, uma compreensão daquele sistema ali de uma forma errada, ferrou muita coisa. É bem prejudicial. Então, eu indico inclusive em Brasília eu não tenho ninguém para indicar. Eu não confio em ninguém, porque eu não conheço. Eu só indico quem eu conheço, né? Em Brasília tem um moleque bom, é Bendito alguma coisa. Quem faz em Brasília faz com esse cara. Ele é novo, moleque novo, não tem nem 30 anos, mas ele é bem, sabe assim, bem centrado e tal. Eu já vi pessoas falando muito bem dele. Bendito alguma coisa, vamos lembrar agora. Mas é isso. Vamos voltar para o assunto. Beleza? Só a menina, a Soraya falando aqui, tenho feito alguns exercícios e às vezes fico na dúvida. Não entendi, Soraya. Exercício de constelação, exercícios baseados aí nas teorias do Bert Hellinger. Tá. Da constelação familiar. Né? Então fala. Então, Daiane, então pra gente fechar, já estamos indo para 1 hora de live, quando o papo é bom, flui, né? Não tem jeito. Eu já fiz live aqui, porque falei, termina logo. E às vezes não flui já tanto, acabou? Né? Então, para quem está nessa, para quem está traindo, mas entende que é muito errado, entende que tá se machucando e que vai dar muito problema para aqueles que a pessoa ama. Inclusive, eu já vi um estudo que fala que quando existe um divórcio, sofrem, em média, em volta 18 pessoas. Porque a gente pensa que vai ter um divórcio, vai sofrer o casal que se separa e os filhos. Não é isso. Vai além disso. Por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo. Se eu chegasse com você para a notícia e falasse assim, me separei da Gisele, não deu certo. Você sofreria? Nossa, eu ia dar na sua cara. Então, tá vendo? Para ter ideia da dimensão do que é um divórcio, é muito ruim. Eu fiz um vídeo falando por que Deus odeia o divórcio. Não é porque ele quer que as pessoas se mantenham casadas contra a vontade. É porque ele entende as consequências disso. Ele sabe o que vai acontecer diante disso. E eu ia pensar, cadê meu amigo agora? Será que eu posso manter minha amizade com meu amigo ou não, meu Deus? Caramba, e agora, hein? Vou ter que ficar com raiva dele agora? Então, para essa pessoa, seja homem ou mulher, eu não diferencio, tá, gente? Porque muitas vezes, já me taxaram de machista. O Flávio, porque... Não, eu não penso que a mulher, o homem, eu traio uma pior que o outro. Não, trai porque está desequilibrado. Porque precisa encontrar o eixo, porque precisa olhar para o futuro, porque precisa se encontrar e estar feliz na vida fiel, porque ela é muito mais plena. Ela é muito mais plena do que uma vida do cara que tem que mentir, da mulher que tem que esconder, da pessoa que nega sexo porque já teve sexo fora de casa. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Não tem ninguém que vive bem assim. Entendeu? Então, para essa pessoa, explica por que a psicoterapia vai ajudá-la. Nós já falamos, ué. Porque a psicoterapia, ela não rotula, ela não palpita, ela não tem expectativas. Ela é só um caminho interno de autoconhecimento, onde a gente trabalha a perspectiva humanista existencial. O que é isso? Em que eu, ao mesmo tempo que eu posso encontrar nesse caminho de retorno a mim mesma, de autoconhecimento, eu consigo encontrar diversas possibilidades. Eu posso também me responsabilizar por quem eu sou, por quem eu fui, por quem eu quero me tornar. Então eu amplio o campo de percepção da pessoa com ela mesma e amplio o campo de percepção de tudo que está à volta. Entende? Porque olha só, quem tá no problema da infidelidade, seja homem ou mulher, de novo, ele não vê saída. Ele pensa que a saída vai ser quando a casa cair e ele perder a reputação e ele for humilhado e ele tiver que sair de casa às pressas, voltar para casa dos pais. Para um homem, a pior perspectiva é voltar para casa dos pais. Isso é péssimo, isso é horrível. Então, a psicoterapia vai ajudar a pessoa que está nessa a abrir a cabeça para ver outras formas, para ver outras saídas de que, peraí, não, então tem jeito. Não, peraí. Então, não vai me julgar? Porque eu já ouvi muito isso, olha que interessante, Daiane. Não, se eu for na psicóloga, ela vai me julgar. Se eu for receber ajuda de alguém, essa pessoa vai me criticar. Se eu for receber ajuda dessa pessoa, a minha história vai ficar pública. Não vai.
Não precisa ter esses medos, né? Não. E até assim, para a gente finalizar e você e as pessoas que estão ouvindo entender. Por que que às vezes essa pessoa ela tá pedindo essa ajuda, mas ela tá sem saber o que fazer? Porque às vezes depende da relação, não somente dela. Para ela mudar ou não, depende da relação. Porque se ela, e a gente comentou isso antes, se ela está vivendo uma relação em que é permissiva, ela está sofrendo, a família está sofrendo, mas ela quer mudar. Mas se está havendo essa permissão do outro lado, ela vai continuar. A gente tem vivido uma era, né? Eu acho que eu posso falar isso, uma época em que a gente tem que viver o limite, assim, transbordando das coisas para poder pedir ajuda. Então, ninguém vai para terapia quando começa a trair. Ela vai quando já tá tudo pipocado. Ferrou tudo já. É bem isso. A pessoa não vai para terapia, olha, eu tô começando a perceber que eu tô com excesso de trabalho e tô começando a ficar sensível emocionalmente falando, está começando a prejudicar meu sono. Ela não vai para terapia assim, ela vai assim, eu tive crise de ansiedade ontem, semana passada, um mês atrás, e eu não tô dormindo mais e eu tô comendo feito uma doida. É assim que o povo chega, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não só, falando de saúde mental, né, de uma forma bem ampla. Não só em relação à traição, mas em relação a tudo. Para esse olhar ser mais amoroso com a sua história. Sabe? Que você possa realmente ser amoroso com a sua história. E eu tenho cada dia mais falado sobre amor, sobre auto-amor. Porque a gente tem vivido momentos adoecidos de nós conosco mesmos, sabe? De, nossa, tá sofrendo, mas tá ruim. Tá doído, mas tá bom. Eu posso mais um pouco. Não precisa disso. Não precisa. Não precisa adoecer tanto. Não precisa causar tanto sofrimento em si para pedir ajuda. Pede no início. Pede ajuda inicial. Porque o caminho de retornar para isso é muito mais fácil. Se você vai percorrer 100 quilômetros, se no 10º quilômetro você pede um socorro para retornar, é muito mais fácil. Você vai gastar menos gasolina, menos tempo, menos dinheiro. E a vida é a mesma coisa. Então não espere ir para o buraco a sua família, que você tanto decidiu, que era importante para você ter. Né? Não espere ir para o ralo, tudo que você tanto sonhou. Não espere isso. Já peça ajuda o quanto antes, porque o caminho de retorno é mais rápido. E você merece ser feliz, porque às vezes a gente até constrói que a gente não merece nada mesmo. Tem gente que tem essa percepção, né? De não merecimento, de não merecer ser feliz. Eu não mereço essa família, eu não mereço essa família incrível que eu construí. Então a pessoa se auto-sabota, sabe? E ela faz de tudo para dar errado essa família. Inconscientemente, né? Outra coisa, esse assunto, né? A gente nem falou disso. Vou errar de propósito, vou lascar com tudo, não. Não é consciente, não. Que vai fazendo de errado, e quando vem fala, caraca, fiz besteira de novo, poxa vida, né? Aí já é outro assunto. Mas, Daiane, que live gostosa. Então, depois nós vamos marcar sobre o lado traído, sobre por que as pessoas têm que procurar ajuda, como funciona essa ajuda, porque tem muitos casos, Daiane, que eu converso, as pessoas me procuram em inbox, e, por exemplo, mulher que foi traída há 2 anos, perdoou o marido tá andando na linha igual o trem, tá transparente, ela fala que ainda sofre muito, ela fala que ainda pensa todos os dias, ela fala que ainda chora. Eu falo, procura ajuda. É claro que não existe um tempo estabelecido, mas 2 anos já dava para estar vivendo bem, porque o outro tá dando sinais de que realmente está na linha, tá massa. Né? Assim, no meu conceito, dava para estar massa. O cara já arrumou o caminho, não trai mais, não dá sinal mais de traição. Já estão perdoados, estão vivendo, ainda tá chorando. Aí eu falo, procura ajuda. Já era para ter procurado há muito tempo, inclusive. Não é essa vida que dá para ter. Você não perdoa para continuar vivendo, chorando todos os dias. Então, muita gente eu falo isso. Procura psicólogo, vai atrás, não tenho dinheiro, tenho do governo, eu não sei como é que consegue isso, né? Mas não nas faculdades, né? Os estagiários das faculdades de psicologia atendem gratuito, né? O ponto é, não desista da vida boa que você pode ter. Porque a gente só tem uma vida. Não desista de você. Você não pode ser feliz amanhã, quando você alcançar alguma coisa. A gente tem que tentar ser feliz todos os dias.
E aí olha para o futuro. Será que quem eu estou sendo agora, o que eu estou construindo agora, eu vou me orgulhar da minha história? Eu vou bater no meu peito e vou falar, eu fui foda, eu dei conta, eu fui bom o suficiente. É você que tem que se orgulhar disso. Não é papai e mamãe que tem que ficar batendo palminha mais, não. Nós já crescemos. É verdade. Tem que falar assim, caraca, que negócio doido que essa pessoa fez, que família massa que ele criou, que homem honrado, que mulher honrada. No enterro tem que estar todo mundo aos prantos, falando, não é possível que eu vou viver sem essa pessoa, entendeu? Porque fez um legado, porque fez a diferença. E muitas vezes, para deixar o legado, fazer a diferença, tem que ter ajuda externa sim, tem que vencer os demônios internos sim. Isso não é vergonha para ninguém. Né? Os demônios no sentido dos problemas mentais, das guerras internas. Certo. E não é vergonha para ninguém. Você acredita que a gente ainda vive numa sociedade que tem preconceito com quem vai ao psicólogo? Com o nome, vai ao psicólogo, existe isso. Menino demais. E essa semana passada me caiu uma ficha que eu nem te conto. Eu falei, gente, o lugar que eu atendo é um lugar maravilhoso para os homens irem. Assim, independente do assunto que o homem quiser tratar. Porque é tão discreto. Porque muitos homens têm vergonha de contar que faz, de contar para a mulher, de contar para os filhos que faz terapia. E se ele entra onde eu atendo, ninguém vai nem sonhar que ele está indo fazer terapia. Olha que legal. Então, se tem homens aqui que querem fazer, ó, fica a dica. Online ou tão presencial, porque muitos também preferem o presencial, muitos preferem, né? Porque às vezes não tem a privacidade dentro de casa, às vezes, né? Ou no trabalho, dentro do carro, sei lá, né? Mas, porque tem um ponto também. Eu também tenho muito esse problema. Os homens ou mulheres têm dificuldade de entrar para a mentoria, de conversar comigo mais tempo e tal, porque como é que vai arrumar o tempo para falar comigo no sigilo? Porque as pessoas que me procuram estão no sigilo ainda, não são pessoas que a esposa sabe que trai, não. Ainda é naquele... Mas, cara, se arruma tempo para trair, se arruma tempo para ir pro hotel, também arruma tempo para fazer uma consulta, para sair dessa. Então faz a consulta. Ixi, eu atendo online, o povo faz no horário de serviço dentro do carro as consultas comigo. É isso. Que aí dá tempo. Quem quer dar um jeito, né? Então pronto. É sobre isso, como o pessoal fala muito ultimamente. É sobre isso. Massa, cidade boa. Vamos ficar depois. Gente, de novo, Daiane atende online. Precisa de ajuda, recomendo muito. Ajudou muito a minha esposa quando precisou. Não sei se elas falavam sobre isso, mas também não é o caso. Não te interessa? Não me interessa. E que Deus abençoe, Daiane. Foi muito bom falar com você. E tamo junto. Obrigada pelo convite. Valeu. Vamos tirar foto antes da gente encerrar. Calma. Sorri. Sorriso. Aí. Aí, valeu. Mas eu fiquei com a cara lá no trem, pera. Gente. Eu faço e te mando. Aí, agora eu fiquei mais distante. Tem um monte de gente aqui que entrou que é do meu Instagram, hein? Achei muito legal isso. E eu fiquei só de olho aqui. Um monte de gente. Bola. Então, beijo. Até mais.